galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, olha só, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar uma aulinha, ou na verdade uma super aula, de significação contextual de palavras e expressões. Só que é o seguinte, às vezes a gente dá uma olhada no edital e trabalha assuntos separadamente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que entender que na língua portuguesa, apesar de aparecerem termos isolados no edital, eu tenho, na verdade, tudo interligado. Então, para eu conseguir realmente fazer uma análise textual, eu antes tenho que conseguir fazer uma análise gramatical. E muitos dos assuntos que ali estão separadamente, eles trabalham em processos conjuntos. Só para citar como exemplo, a nossa própria aula hoje, ela é trabalhada em cima do processo semântico. Isso é semântica. E para que serve a semântica? Serve para a gente trabalhar em cima dos significados, serve para a gente trabalhar em cima dos sentidos. Ora, Sidney, mas não é exatamente isso que a gente está fazendo? É. Isso daqui, na verdade, serve para ampliação de conhecimento. Como assim? Eu vou trabalhar, no final das contas, o processo interpretativo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Então, tudo isso que a gente trabalha em cima da semântica tem como função trabalhar o fator da interpretação na hora da prova. Só que eles vão desmembrar para a gente, para que você em casa, ou candidato, aspirante a essa vaga do concurso público, você saiba que esse conhecimento de mundo não se resume só à sua prática de vida, à sua idade, às suas vivências, não corresponde apenas a ter lido bons livros, a ter escutado boa música, a ter visto bons filmes. Não é só isso. Na verdade, também remete a uma leitura atenta. Como assim, Sidney? Vamos lá. Para você produzir bem um texto, ou para você conseguir pegar as nuances de um texto bem produzido, você tem que ter um vasto vocabulário. Quanto menor o meu vocabulário, mais reduzido também é o processo de compreensão que eu vou ter com os textos que são mais complexos. Se eu tenho um vocabulário reduzido, eu consigo entender textos mais simples. Se o texto for um pouquinho mais complexo, isso já vai dificultar a minha vida. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler bastante. Então, o fato de você ler muito vai te auxiliar na hora da prova. Ah, Sidney, mas ferrou, porque eu não tenho tempo para poder fazer essa leitura toda. O que eu vou fazer da minha vida? Não dá mais para pegar Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, não dá mais para fazer isso. Não tem problema. Você vai continuar com a leitura que você está fazendo para a prova. Então, se você está lendo aí o direito penal, o direito constitucional, o direito administrativo, se você está pegando a parte de atualidade, se você está pegando a parte de língua portuguesa, você vai continuar nessa leitura. Uma dica que eu sempre dou é que você amplie essa leitura com jornais, com revistas, preferencialmente editoriais. Agora, Sidney, eu vou te dizer que eu faço tudo isso e ainda assim eu tenho dificuldade. Então você tem que ler com foco. Você tem que pegar qualquer tipo de texto e estar sempre com um dicionário ali do lado. Porque muitas das vezes a prova vai trabalhar em cima dessas palavrinhas que são um tanto quanto mais complexas, não que elas são impossíveis, mas na verdade nós não as utilizamos todos os dias. E aí o que a gente tem que fazer? Se eu tenho o hábito de pegar uma palavra, olhar e falar, nossa, que palavra diferente, que palavra interessante, mas eu passo batido, não anoto, não sublinho, já era. Perdi a oportunidade de ampliar o meu conhecimento. O que eu tenho que fazer sempre? Eu tenho que estar sempre com um dicionáriozinho ali perto, para qualquer tipo de leitura. Surgiu uma palavra diferente? Sublinha. Vai lá no dicionário, ó. Veja o conceito, veja o que significa realmente e, se possível, até anote. Coloque numa listinha, pô, essa palavra é interessante, porque aí depois você pode utilizar na produção de um texto ou quando pegar na prova, você também já vai saber do que se trata. Então vamos parar de enrolação e vamos logo direto ao ponto. Então vem aqui comigo. A nossa aula de hoje é esta: significação contextual de palavras e expressões. Como é que isso funciona? Olha aqui comigo, ó. A significação das palavras. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias. Na verdade, nós vamos ter aqui 3 categorias. Aí olha a primeira. A primeira são os sinônimos.
O que é o sinônimo? As palavras que possuem significados próximos são chamadas sinônimos. Eu sei que de vez em quando as pessoas dizem que nós temos sinônimos perfeitos, mas isso é muito complexo. Não há por que eu pensar, na verdade, que eu tenha um sinônimo perfeito. Porque se fosse o caso, não teria por que eu ter duas palavras significando a mesma coisa. Na verdade, o que eu tenho sempre é uma aproximação de significado. Então, olha aqui os exemplos que eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho lar, eu tenho moradia, eu tenho residência. Para que serve, então, entender esse processo sinônimo aqui? Imagina na hora que você está produzindo um texto, uma redação. E hoje em dia, produção textual é importante na hora de prestar um concurso. Aí você começa a escrever. E aí você começa a perceber que tem várias palavras repetidas. Agora mesmo, eu falei o aí 2 vezes. Se para evitar a repetição, eu me valesse de um processo adequado de sinônimo. Num contexto como esse, eu falaria, então você faz isso. Estão entendendo o processo? Então, beleza. Estou escrevendo e coloquei a palavra casa várias vezes. O que eu vou começar a demonstrar na escrita? Pobreza de vocabulário. Porque isso é importante na escrita. Na hora da fala, a fala é tranquila, é algo que vai em constante metamorfose. Então, se eu repito várias vezes o mesmo termo, é capaz até de as pessoas não estranharem. Ou então, encarar como ênfase. Agora, na escrita, se eu ficar repetindo várias vezes o mesmo termo, eu estou demonstrando pobreza de vocabulário. E aí eu vou evitar essa repetição como? Através da coesão textual, que normalmente é feita através dos pronomes de referências, pode ser feita através de elipse, da omissão dos termos, ou então de processos sinônimos. Não quero repetir a palavra casa? Escrevo lar. Não quero mais escrever lar ou casa? Escrevo moradia. Não quero mais escrever moradia? Escrevo residência. Isso, se você quiser trabalhar em cima do texto, por exemplo, não tem uma prova, não tem questões, quero simplesmente entender como é que funciona aquele texto. Uma dica é exatamente esta, você ir marcando todas as palavras sinônimas. Uma dica é marcar todos os sinônimos que há naquele texto. Todos os sinônimos. Se aparecer algum termo antônimo, marco também. Se aparecerem hiperônimos, marco também. O que é o hiperônimo? A gente já viu em outra aula. É aquele termo geral que vai ser comparado a um termo específico. Então, eu tenho hipônimo e eu tenho hiperônimo. Aí, eu também tenho a possibilidade de envolver os substantivos e sublinhar os pronomes que fazem referência a esses substantivos. Agora, de cara, eu só estou entendendo o que são sinônimos. Está vendo como é que está tudo interligado? Longe, distante. Eu falo assim, fulana, você está longe demais de mim. Para eu não falar de novo, para eu não repetir, eu digo, fulana, você está distante demais. Delicioso, saboroso. Carro, automóvel. São equivalentes. São processos que possuem significados aproximados. Agora, observe que o sentido dessas palavras são próximos. O sentido é bem próximo. Agora, os sentidos, né? Aqui ficou ruim. Na verdade, observe que os sentidos, teve um errinho de digitação, tá? Os sentidos dessas palavras são bem próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Afinal de contas, para que a gente vai ter palavras diferentes? Nós temos as aproximações. Agora, Sidney, isso cabe como sinônimo perfeito. Beleza, serve para dizer a mesma coisa, mas não é a mesma palavra. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Olha aí, continuando. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, e muita gente falaria que isso é um sinônimo perfeito, afinal de contas, serve para falar da mesma coisa. Se eu estou diante
da minha casa. Eu posso falar para um amigo, ó, aqui é a minha casa. Ou então posso falar, ó, aqui é o meu lar. Mas, continua olhando aqui. Ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Fica ou não fica estranho? Aqui não fica adequada a palavra lar, ficaria adequada a palavra casa. Comprei uma nova casa. Isso é para vocês perceberem que, apesar de termos palavras simplesmente bem próximas, ainda assim vai depender do contexto, vai depender da frase a qual eu estou empregando esta palavra. E aí eu vou, na verdade, sempre trabalhar com a melhor escolha. Opa, ficou estranho? Então vamos substituir. É para isso que existem os sinônimos, para que eu possa lançar mão deles para poder melhorar o texto. Olha a observação importante. O uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elementos que interrelacionam as partes dos textos. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de coesão textual. E se é para ser mais específico ainda, eu estou falando da coesão referencial. Na época da escola, nós pensávamos que apenas o pronome é que fazia referência a alguém. O substantivo também serve para isso. Serve para evitar a referência, quer dizer, serve para fazer a referência, serve para evitar a repetição de um termo anterior. Então, estou fazendo uma coesão referencial anafórica, porque está fazendo retomada, está fazendo referência a um termo anterior. Olha o antônimo. Eu falei que eram 3 tópicos. O primeiro foi o sinônimo, que são elementos que possuem a aproximação de significados. Agora são os antônimos. Os antônimos vão funcionar exatamente ao contrário. São as palavras que possuem significados opostos, contrários. Olha aqui, o mal e o bem, a ausência e presença, o fraco e o forte, o claro e o escuro, subir e descer, cheio e vazio, possível e impossível. Aqui eu coloquei mal com L, que a gente sabe que é um advérbio, e bem. Mas eu poderia ter colocado, por exemplo, bom e mal com U. Mal com U e bom, que seriam adjetivos. Isso daqui é fator de oposição. Geralmente, quando a gente está estudando figuras de linguagem, e num outro momento a gente vai dar uma estudada nisso, a figura de linguagem que se assemelha por esses processos opostos, contrários, ela é chamada de antítese. É exatamente isso. O bem e o mal, o branco e o preto, o céu e o inferno, tudo isso daqui que trabalha valor de oposição, na figura de linguagem a gente chama de antítese. Por que antítese? Porque a tese é a ideia e ante é aquilo que opõe a ideia, ou seja, todos os seus opostos, exatamente como é trabalhado o processo do antônimo. Agora, olha a polissemia. Sidney, isso é importante? Pra caramba! Afinal de contas, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é extremamente polissêmica. Um mesmo termo pode, na verdade, significar diversas coisas em frases diferentes. Então, olha aqui. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Veja alguns. Olha aqui. Cabo. Eu tenho o posto militar, eu tenho o acidente geográfico, eu tenho o cabo da vassoura e o cabo da faca. Né? O camarada é soldado. E aí ele vai aumentar de posto, né? Vai receber uma promoção. Ele deixa de ser soldado e passa a ser o quê? Cabo. Acidente geográfico. Todo mundo na época da escola, quando estudava geografia, principalmente aquela parte física,
Porque a gente tem a geopolítica, que é sensacional, maneira pra caramba. Provavelmente você está estudando aqui com Alex Mendes, mas tem aquela parte que é um pouco mais chata. Isso é a minha opinião, que você tem que ficar gravando o nome dos locais, o que é planície, o que é relevo, o que é não sei o quê. Isso é uma parte mais chata, que é uma parte mais de decoreba. E eu tenho lá o cabo, lembra? O cabo da Boa Esperança, não sei o que lá. Então, é um acidente geográfico. Eu tenho também o cabo da vassoura. Lembra daquela musiquinha? Ah, me diga onde você vai, que eu vou varrendo. Então, com o cabo da vassoura. Tem o cabo da faca e por aí vai. Tem cabo de diversas outras coisas, ainda dá para pegar, dá para ir além. A mesma coisa acontece com a palavra banco. Olha aqui, eu tenho banco, que é instituição comercial, onde eles pegam o nosso rico dinheirinho e vão acabando com juros e não sei o que lá, e não sei o que lá. E eu tenho também o assento. Ó, você não está aqui nesse banco. Ah, sentei. Não é assim que a gente fala? Às vezes, o assento não é um banco. Às vezes o assento é um sofá, às vezes o assento é uma cadeira, mas ali naquele momento foi o quê? Um banquinho. Que tem até no programa do Raul Gil, entende? No programa, pegue o seu banquinho e saia de fininho. Então, as pessoas ficam sentadas no banquinho enquanto estão participando. Acabou, perdeu? Pega o banquinho e vai embora. Mas aquele banquinho é o quê? É um assento, onde elas estão, na verdade, elemento este que elas utilizam para ficarem o quê? Sentadas. É por isso que vem assento. E eu tenho manga. Eu tenho a manga, que é a parte da roupa, ó, a manga da camisa, e eu tenho a manga fruta. E se você é do Nordeste, você ainda deve ter pensado assim: Sidney, tem o manga do verbo mangar, ó. Manga de mim não, meu filho. Que é para ficar zoando, né, sacaneando. Então é a mesma coisa. Olha como a nossa língua portuguesa é rica. Ela é muito rica. E, Sidney, isso é cobrado em prova? É sim, é cobrado em prova. Só que, na verdade, isso daqui não está te exigindo diversos exercícios. Isso é uma prática diária. É uma prática em que você presta atenção nas palavras e presta atenção nas possibilidades semânticas que essa palavra possui. Só para você ter noção, olha como é que normalmente cobram isso para a gente em provas. Dá uma olhada aqui. A leitura propicia conhecimento e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável. Então, olha aqui. Inalienável do homem. Então, aqui eu tenho a parte que foi provavelmente recortada de um texto. Parte recortada de um texto. E agora eu tenho o comando da questão. Significam respectivamente. Se é respectivamente, primeiro a palavra inefável, depois a palavra inalienável. Aí olha as opções que são colocadas aqui. Raro, inelutável, estranho, inseparável, indizível, intransferível, infindável, insubstituível, sutil, fundável. Aí você fala assim: caraca, Sidney, ferrou. Porque são muitas palavras. Agora, veja bem, provavelmente você já pegou um texto, eu vou dizer, tenho certeza absoluta, você já pegou um texto em que tinha escrito a palavra inefável. E eu aposto também que você já pegou um texto que tinha escrito a palavra inalienável. Ah, Sidney, eu não peguei não. Então vamos lá. Qual é o concurso que você está fazendo, meu companheiro? Se você está estudando direito, em algum momento você leu a palavra inalienável. Essa é a verdade. E se você tem o hábito de ler jornais, revistas, em algum momento você também leu a palavra inefável. Então, se você tivesse o hábito de anotar, olha o que iria acontecer. Para resolver essa questão aqui, bastava saber que inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras. Então, o que é um inefável? É aquilo que é indizível. E o que é inalienável? É algo intransferível.
Logo, a resposta é a letra C. Então, volta aí comigo. A resposta aqui ficou letra C. Beleza. O camarada diz, a leitura propicia um conhecimento e muitas vezes um inefável prazer. Um prazer que extrapola, um prazer que é indizível, um prazer que não tem como explicar com palavras. Por isso, inefável. É por isso que ela quem? A leitura é um direito inalienável do homem. Então, a leitura acaba sendo um direito inalienável, que é um direito intransferível, afinal de contas, não tem como eu transferir esse processo. Se eu falo assim, você que está em casa, você fala assim, Sidney, eu tenho um monte de dificuldade com leitura, eu não tenho um tempo para ler. Tem como você pedir para eu ler no teu lugar? Aí eu vou ler, eu vou estudar e você vai aprender? Não, a leitura é algo que? Inalienável, é algo intransferível. Tranquilão? Beleza? Não vai fazer como meu sogro não, hein? Meu sogro está pagando R$10 para o menino correr por ele, para ver se ele perde a barriguinha. Ai, não dá, né, gente? Então, olha só. Diante disso, esse foi o primeiro momento. Sidney, vai ter mais exercício? Vai, porque a gente vai dar continuidade. Isso daqui é só o primeiro momento para a gente poder agora trabalhar na próxima aula com denotação e conotação e fazer mais exercícios ainda. E depois conseguir pescar ainda o processo das figuras de linguagem que serão trabalhadas diante do próximo tópico. Agora, para finalizar, para ficar bonito, vou só te passar uma mensagem aqui rápida, porque eu acho muito importante. Essa vida de concurseiro, ela é uma vida complicada, porque às vezes o camarada que está de fora, ele não consegue entender que você tem aquele sonho, e aí ele pisa em você. Às vezes não precisa ser nenhum parceiro, um colega, às vezes é um amigo bem próximo, às vezes é tua mulher, tua namorada, teu pai, tua mãe. Então se liga só nessa mensagem aqui, meu companheiro. Nunca desista de seus sonhos. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As pedras do caminho se tornam montanhas. Os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento, seus desafios produzirão oportunidades, seus medos produzirão coragem. Por isso, meu ardente desejo é que você nunca desista dos seus sonhos. Então, meu companheiro, não dá. Professor, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de passar na prova da Receita Federal. Não está dando, porque eu tenho uma lacuna enorme no meu estudo. Não dá. No máximo, agora eu consigo passar para a prova de Correios, ou para a prova de Gari, ou para a prova de Bombeiros. Para a Receita Federal não dá, Sidney. Ah, eu já disse para minha mulher que para a Receita Federal não dá. Meu companheiro, eu conheço gente que estudou 6 anos para passar na prova da Receita Federal. Agora, preste atenção, se o camarada estava estudando para passar na Receita Federal, em que a banca é ESAF, uma banca extremamente difícil, ele passa nas outras. Ele passa na prova da Polícia Federal, que é o CESP, é capaz dele passar numa prova de tribunal com a FCC, ou até com a FGV, que vai trabalhar também agora provas de tribunais, tem trabalhado ultimamente. Então você tem que ficar ligado que o teu sonho pode ser distante, mas não é impossível. E se você coloca na tua cabeça que você vai conseguir, você vai conseguir. Vai demorar. Pode não acontecer no exato momento que você sonha. Porque é sonho, parceiro. Sonho é para ser alcançado. E enquanto você continuar sonhando, você vai continuar lutando. O que você não pode é ter uma vida sem sonhos. A vida sem sonhos não é vida. É simplesmente estar aqui acomodado. Então a gente tem que sonhar assim. Tem que sonhar com a vida melhor, com um Brasil melhor, com possibilidades melhores. Não adianta. A gente tem que sonhar. E se chegar lá, se eu conseguir meu objetivo, eu tenho que conseguir mais coisas. Porque não é o limite. Nunca é o limite.
porque o ser humano não tem limite. Afinal de contas, se tivesse, nós atingiríamos o nirvana como Buda, e não é o caso, né? Então sempre tem algo a mais para conquistar. Então é isso, meu companheiro. Num próximo encontro a gente continua essa etapa aí dessas significações das palavras. Tranquilo? Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fica com Deus. Clique like.